O nosso programa está de volta e você administra bem o seu tempo? É a pergunta que eu te faço agora. Ou você é daquela pessoa que procrastina as coisas? O que é isso? Alessandro Viana, psicólogo clínico, está aqui nos nossos estúdios e vai explicar pra gente. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Prazer mais uma vez estar com vocês. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Alessandro, eu gostaria que você começasse explicando para quem não sabe o que é a procrastinação. Tá. Procrastinar, na verdade, o ato, é aquele comportamento de deixar as coisas para depois. Claro, Jaqueline, todos nós temos um pouquinho desse comportamento. Às vezes não tá cansado, não está com muita vontade, só que tem pessoas que tendem a ter esse comportamento diariamente na vida, durante muito tempo. Então aí nós já estamos falando de um problema psicológico, por isso o tema procrastinação, né? Não é simplesmente uma questão de, vou deixar que eu estou com preguiça, e sim um problema psicológico. Então é caracterizado por deixar para depois continuamente durante a vida. Isso tem a ver com a cultura de cada país, de cada família? Por que eu estou te perguntando isso? Se a gente vai para alguns países, alguns locais da Europa, a gente conhece pessoas que são extremamente organizadas, regradas. Dei esse exemplo, mas poderia ter dado outro. E aqui no Brasil, a gente percebe, até nas épocas de compras de final de ano, que as pessoas deixam tudo para a última hora. Esse fator do brasileiro ser assim pode contribuir para um problema psicológico ou não tem nada a ver? Sem dúvida nenhuma. Vamos pensar, Jaqueline, que a nossa formação psicológica, ela tem influência dos valores da nossa família, os valores do meio e o comportamento também que o meio coloca pra gente. Então, se você convive numa sociedade em que a característica de deixar para depois é uma característica faz parte daquela cultura, você tende a reproduzir. O grande problema é quando este comportamento para aquela pessoa causa algum tipo de sofrimento. Então, no caso que eu queria abordar, por exemplo, alguns pacientes meus que têm problemas grandes de autoestima, de não se sentirem valorizados, não se sentirem competentes, justamente por não conseguirem nunca executar alguma coisa que faça bem a si mesmo. Então é uma característica mais além. Mas sem dúvida nenhuma essa questão cultural, a educação familiar influencia sim. Agora, explica para nós, quando então, você acabou de falar que deve ter alguma relação com atrapalhar o dia a dia da pessoa. Quando que a procrastinação pode ser um problema? Quando que eu devo procurar uma ajuda psicológica? Jaqueline, a gente pode falar assim com uma visão linear. Quando a pessoa percebe que, olha, meu sonho é fazer uma faculdade, mas eu nunca fui atrás, ou eu fiz vestibular na hora de me inscrever, eu não quis ir. Ou eu quero fazer uma academia, nossa, mas eu não vou, no dia eu tenho uma preguiça, e isso aos poucos vai causando uma angústia, isso é um problema. Isso sim merece um tratamento. Se a pessoa falar, eu quero fazer faculdade, mas não esse ano, no ano que vem, por uma questão financeira ou de tempo, tudo bem. Esse deixar para depois, dentro de um planejamento, a gente pode falar que está dentro de um controle saudável. Tem um motivo. Exatamente, uma programação, né? Um equilíbrio. Agora, quando a pessoa tem um objetivo, ela nunca alcança, ou ela sempre, de certa forma, se burla, deixando para depois. Falando em burlar, vou te dar um exemplo, que eu acho que vai ficar bem bacana. Tem muitas pessoas que são perfeccionistas e acabam tendo esse comportamento de procrastinar. Por quê? De alguma forma, ela não acredita que ela vai executar aquilo com perfeição, então ela acaba não executando. Então eu vou fazer uma faculdade, mas não, eu só faço se eu tirar 10 de ponta a ponta. Ela avalia o currículo, não, esse currículo eu acho que é um pouco difícil, eu não vou conseguir. E aí vai deixando. É como se fosse uma armadilha que a pessoa vai caindo. A pessoa se boicota. Exatamente, boicote, né? E isso tem duas causas também importantes que vale ressaltar na infância. Normalmente a criança, quando ela é muito super protegida, né, quando ela é super protegida, ela tende a ter uma percepção que alguém sempre vai fazer para mim. Consequentemente, pode virar um adulto que quando ele vier a fazer algo sozinho, ele não se sente capaz e nem competente, então ele deixa de fazer. Aí a gente está falando da procrastinação também. E um outro veio, falando dessa questão do perfeccionismo, aquela criança que ela é excessivamente cobrada. Então os pais cobram demais, cobram sempre o melhor, e aquilo gera uma angústia. Então, se ela tem uma percepção que eu não vou conseguir atingir aquele melhor, também deixa para depois. Então, a formação da infância também interfere diretamente nesse aspecto. Agora, essa procrastinação pode começar já desde a infância ou isso só vai ter reflexos, por exemplo, nesses exemplos que você deu na fase adulta? Tá. Não, ela pode começar na infância, né? Vamos pensar que a nossa formação de personalidade, ela começa do dia que a gente nasceu, né? Com as influências, com os ajustes, com os estímulos, desde a hora que a gente nasceu. Então, se tem uma criança, falando da criança super protegida, que ela vai fazer alguma coisa e aí os pais fazem por ela, a tendência natural, não por mal, é deixar alguém fazer.
consequentemente, quando ela tiver que se virar sozinha, Jaqueline, o que vai acontecer? Não vai se sentir capaz. Então, começou na infância, vai ser aquela criança que não vai querer estudar sozinha, na hora de fazer uma lição vai pedir ajuda dos pais ou dos professores, enfim, ela nunca vai se sentir capaz e competente. E aí, além do comportamento, como eu falei há pouco, desenvolvemos um problema de autoestima, no futuro podendo gerar até uma depressão. Às vezes os pais acham que superprotegendo estão ajudando e na verdade não estão, né? Não. Na verdade, o que eu sempre oriento os pais, Jaqueline, nós temos que preparar os filhos para a vida, né? E a vida vai falar o não, a vida vai colocar algumas barreiras na nossa frente, então é importante que a criança tenda a superar aqueles obstáculos, vive a frustração, porque viver a frustração também é importante, porque em algum momento a gente vai viver. Claro. Então, esse treino da infância é importante para a formação de um adulto equilibrado e feliz. Agora, quando a gente fala em procrastinar, isso pode ser considerado uma doença ou pode se interligar a alguma patologia? Olha, eu acho que a gente pode dizer doença quando, como eu falei, como é contínuo, e aí a pessoa se sente incompetente e incapaz. Porque, fazendo uma linha bem simples, a pessoa se sentindo incompetente e incapaz, a chance dela ser uma pessoa depressiva e ter uma depressão é muito mais forte, mais favorável do que aquela pessoa que trabalha, que tem a sua realização profissional, realização familiar, enfim, então vira uma patologia, na grande maioria das vezes. Ou senão vai ser aquela pessoa que vai sempre lamentar, nunca ter conquistado alguma coisa e vai viver aquela vida mediana que, se você perguntar, olhando nos olhos, você é feliz? Ela não vai ter coragem de falar que é feliz. E se a gente veio ao mundo para buscar felicidade, né, Jaqueline? Tudo errado, né? Exatamente, tudo errado. Agora, existe tratamento? O que acontece quando uma pessoa te procura de cara? Porque às vezes eu acredito que a pessoa ela pode até estar sentindo incômodo, estar sentindo que não consegue concluir as coisas e realizar sonhos, mas ela não necessariamente sabe que está procrastinando, não é verdade? Na maioria das vezes, exatamente. Como que é? Como é que você faz para perceber isso? Olha, o primeiro, claro que assim, dentro da minha área, você vai fazer uma avaliação, claro, um questionário, né? E aí você percebe o ritual de deixar as coisas para depois. Eu costumo dizer que o primeiro passo para a mudança é a pessoa se perceber. E na maioria das vezes a pessoa não se percebe. Ela fala, mas eu quero fazer, mas um dia eu vou fazer. E ela não tem a percepção que, de repente, com 20, 30, 40 anos, ela nunca conquistou nada, nunca resolveu nada e foi deixando para depois. Uhum. E normalmente, como eu contei, ela vai para uma sessão falando, eu sou uma pessoa triste, apenas isso. E aí você fazendo com que ela perceba, eu acho que esse processo que é o mais significativo. Ela entende que tem um problema ali que tem que se mudar. E a partir disso, existe uma linha da psicologia chamada psicologia comportamental, que vai trabalhar efetivamente com os comportamentos. Então, a partir dali, o profissional começa a orientar algumas quebras de paradigmas, que são comportamentos que geram algumas reações, né? Então, primeiro passo, perceber. Tem uma outra situação que eu acho fantástico. Nós temos uma característica de sempre resolver as coisas mais simples e as mais difíceis deixar para depois. E eu sempre sugiro o contrário, porque quando você resolve uma coisa mais difícil, aquela sensação de conquista, de poder, de autoestima, vai te destravar para resolver todas as outras que vierem. Uhum. Agora, se você começa numa mais simples, deixando a top, né, se é que a gente pode dizer assim, para depois, a angústia até chegar lá vai ser muito grande. E a chance de você não conquistar e quebrar o ciclo de conquistas também vai ser muito maior. Você tem maior dificuldade para resolver aquilo que é simples, porque às vezes você está angustiado, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, começar sempre pelo problema, pela coisa mais difícil para resolver. Não deixa debaixo do tapete. Não deixa. E, Jaqueline, olha, eu vou te falar com consciência de atendimento, de causa. Via de regra, as pessoas quebram, conseguem, e via de regra isso faz muito bem. E ali você pode destravar um bloqueio que perdurou durante anos, entendeu? Então é muito bom a gente vencer as barreiras. Agora eu queria que você falasse para nós, a pessoa que ela procrastina, que ela tem esse problema de administrar, daqui a pouco eu vou falar sobre administrar o tempo de um modo geral, mas falando propriamente da procrastinação, ela tem isso em várias áreas da vida dela ou ela pode ter um problema só em uma área, por exemplo, só na vida profissional, ela não consegue fazer cursos, ela não consegue fazer faculdade, ou ela vai ter problema para tudo? Olha, normalmente é um geral. O ser humano ele é um todo, então assim, se ele tem uma dificuldade de, por exemplo, ilustrar, a mulher que tem dificuldade de se expor para o marido, de falar dos sentimentos, falar o que não está sendo legal, ela vai ter essa dificuldade no profissional, vai ter essa dificuldade com os outros relacionamentos, com as amigas. Então é um padrão que se mantém durante de acordo com todos os fatores. Uhum. Então ela vai ter esse mesmo padrão
no profissional, no familiar, na parte social, e aí a gente entende como procrastinar. Existe aquela pessoa, de repente, que não tem tanta motivação no trabalho, porque eventualmente se formou numa área que não tem muito prazer, e aí sim você percebe que tem uma dificuldade, né? Nesse caso, o primeiro passo é fazer com que ela perceba que aquela área que ela escolheu não está motivando. Mas falando de procrastinação, é mais generalizado. Você, em vários momentos do nosso bate-papo, falou para nós sobre fazer a pessoa se perceber, o que não deve ser um processo tão fácil. Não. Adianta alguma coisa, então? Alguém que percebe, por exemplo, existem pessoas que talvez estejam assistindo que falam, nossa, é exatamente assim que o meu marido, a minha filha, o meu amigo é. Adianta eu simplesmente virar para a pessoa e falar, olha, você tem um problema, você está procrastinando, ou o ideal é fazer a pessoa perceber isso? Olha, eu costumo dizer que você tem que estimular a pessoa a perceber. Que não é fácil, obviamente, que você falou. Apontar os dedos, o dedo, quando a gente aponta o dedo para uma pessoa, naturalmente essa pessoa se arma. Então, às vezes acontece, de repente, de uma esposa até mandar e-mail, olha, meu marido tem depressão ou tem alguma patologia, como eu posso abordá-lo? A primeira coisa que eu falo, com acolhimento. Porque se você olhar nos olhos e falar, você tem depressão, eu quero que você se cuide, a primeira reação dele vai ser se defender. Então, assim, acolhendo. Eu acho que é importante, falando da procrastinação, muitas vezes fazer algumas analogias do tipo, olha, você vê que você quer fazer uma faculdade, você está sempre deixando para depois? Você vê que você combinou de ir no começo desse ano entrar numa academia e você está deixando para depois? Será que isso não é um problema? Fazer com que a pessoa perceba e reflita, sempre com acolhimento. Aí a gente consegue alguma coisa. A pessoa conseguindo orientar para um encaminhamento de um profissional, porque muitas vezes essas barreiras são tão grandes, os medos também são tão intensos que sozinha ela não consegue se resolver, né? Na grande maioria das vezes, Jaqueline. E às vezes eu já percebi, eu queria que você falasse sobre isso também, a pessoa ela tem mais dificuldade de se abrir às vezes para quem está perto do que se abrir para um profissional, né? Por mais que num primeiro momento às vezes ela não se abra para o profissional, ela contar de repente para o marido, para a esposa, que essa dificuldade dela às vezes é uma barreira, né? Claro. O que acontece é que muitas pessoas pensam que se eu me abrir para o meu marido, para minha esposa, enfim, ela vai me julgar, né? E, infelizmente, na sociedade, a gente acaba usando, sem perceber, alguns personagens, né? Algumas personas, e a gente vai se adaptando a isso. E em pouquíssimas vezes a gente expressa o nosso real sentimento, a nossa real fragilidade. Por exemplo, eu costumo brincar, numa mesinha comendo pizza, ninguém fala da sua fragilidade. Mas numa psicoterapia, quantos homens que eu já atendi, que são empresários bem-sucedidos, que ali caem no choro, expõem as suas fragilidades, só que... Às vezes aquele que é o durão, né? Exatamente, só que perante a sociedade, exatamente, ele é cobrado. Muitas vezes não é nem culpa dele, mas ele é cobrado por manter uma postura. Uma posição que todo mundo colocou ele lá e ele acabou assumindo. Ele teve que vestir uma roupagem para se adaptar socialmente, mas aquela pessoa também é frágil, principalmente homens, Jaqueline, que a gente tem aquela visão, né, ancestral do homem forte, poderoso. Não é bem assim, né? O homem tem as suas fragilidades, tem as dificuldades, mas o que acontece é que a história cobrou muita postura do homem, essa postura muito forte. E aí ele ainda tem dificuldade de se abrir, né? De falar assim, eu estou triste. Porque se a gente for pensar milhões de anos atrás, como nós iríamos imaginar um guerreiro ir na caça, sentado à beira de um lago, falando eu estou triste, chateado. Não existe isso. E o homem carrega muito isso na sua história. E tem essa dificuldade. Tanto que a cada 10 mulheres eu devo atender 2, 3 homens no máximo. E ainda tem, inclusive, preconceito, né? De procurar ajuda. Sim. E o pior, Jaqueline, muitas dessas fragilidades do homem, como ele não consegue resolver, nem pedir uma ajuda, ter um acolhimento, acaba tendo como fuga, droga, o álcool, situações dessas. Porque é ali que ele sente que ele consegue fugir um pouco da realidade e, de uma forma a curto prazo, equivocadamente, se sentir bem. O homem vai muito para esse lado, né? Sim, principalmente para o álcool. E outra coisa que me faz pensar também é que dessas 10 mulheres, muitas também podem te procurar porque estão com problemas, às vezes, na família por causa desse homem que não se abre, que não consegue ser inteiro dentro de um relacionamento, às vezes. Sim, sem dúvida, que assim, não conhece o parceiro, né? E às vezes, se essa mulher não está segura de si, ela começa a questionar quem ela é, o que ela não consegue promover o amor daquele homem, e às vezes o problema não está com ela, está naquela dificuldade daquele homem, naquele bloqueio daquele homem dentro da relação.
Tema bom que é psicologia, né, gente? Eu sei, mas eu tenho que encerrar esse bate-papo. Alessandro, eu vou pedir para você voltar no nosso programa. Com o maior prazer. Acho que até nesse assunto ainda dá para a gente continuar e falar muito mais, porque eu percebo que a gente tem uma dificuldade muito grande de administrar o tempo. Isso não pode acontecer, né? Senão, a vida passa rapidinho, a gente não aproveitou. E a angústia aumenta, né? Não tem jeito. Muito obrigada, Alessandro. Olha, quem quiser entrar em contato, o telefone é o 0 operadora 11 5562 8086. 5562-8086. Também tem o 5562-8159. 5562-8159. E também temos o site www.alessandroviana.com.br www.alessandroviana.com.br. Antes da gente encerrar, eu só queria que você fizesse uma última colocação para nós. Alessandro, administrar o tempo de uma maneira geral, falando não só sobre procrastinação. Existem momentos em que a gente vai precisar de uma ajuda psicológica para se organizar no dia a dia? Sim, existem situações que a gente realmente não consegue destravar. E de repente perceber o que me gera esse bloqueio, perceber qual é o meu medo, perceber a minha dificuldade, que às vezes eu não enxergo, um profissional vai ajudar, desbloqueia isso e a pessoa tem uma evolução, certamente. E para a família inteira isso é importante, sim, né? Sim. Um indivíduo feliz, a família também é feliz, né? Um indivíduo fragilizado, com dificuldade, com depressão, contagia toda a família, né, Jaqueline? Muito obrigada, obrigado, Alessandro, um prazer mais uma sempre. vez, www.alessandroviana.com.br. Mais uma vez, obrigada, Alessandro.